Muito bem, pessoal, vamos resolver mais um problema aqui no canal, problema D48. Determine a tensão de cisalhamento máxima absoluta no eixo, JG é constante. Então, observe aí que nós temos um eixo, temos um torque aplicado de 600 Nm e o problema pede para a gente determinar a tensão de cisalhamento máxima aí atuante no eixo. Então, para a gente determinar a tensão de cisalhamento máxima, a gente precisa determinar qual é o maior torque atuante no eixo. Ou pode estar nessa região aqui, ó, na região CB, ou esse maior torque vai estar atuante na região BA, beleza? Então, primeiramente temos que fazer o quê? Determinar os valores desses torques. Então, o maior torque vai gerar essa maior tensão de cisalhamento, beleza? Portanto, como vamos determinar esses torques? Vamos aplicar o método das seções, que consiste em fazer um corte a uma distância aqui x do apoio C, né? Uma distância x do apoio C, e depois um corte a uma distância x do ponto B, né? Com o intuito é determinarmos aqui, trabalharmos com essa região CB, e depois com essa região BA para determinar aí os tais torques, beleza? Então, primeiramente, vamos fazer um corte aqui a uma distância x do ponto C, né? Vamos aplicar o método das seções aí. Então, nós temos o quê? O x vai estar variando de 0 a 1 metro, né? Essa região aqui do eixo, certo? E observe que nós temos aqui um torque TC. O que é esse torque TC? É a reação no apoio C, beleza? E observe que essa reação ela está no sentido anti-horário. Por quê? Porque observe aqui na figura que nós temos um torque aplicado de 600 Nm que está no sentido horário. Então, como reação, vai estar no sentido oposto ao torque aplicado, não é mesmo? Então, nós temos aqui um torque no sentido anti-horário. Então, deve-se respeitar esses sentidos aí, beleza? Então, nós temos aqui o torque atuante nessa região do eixo, que eu chamei de TCB, e vai uma dica, sempre você tem que adotar esse torque a ser determinado, né, esse torque interno a ser determinado no sentido anti-horário. Por convenção, o sentido anti-horário é positivo. Senão, lá no final, não vai dar certo, beleza? Então, lembrando, sempre os torques a serem determinados em cada região tem que adotar-se no sentido anti-horário. Então, dado essa dica, vamos fazer o que agora? Vamos aplicar aí a somatória de momento torçor aí atuante, né, para determinar esse torque aqui, o torque TCB, o que a gente quer, o torque em cada região. Fazendo aí então a somatória, né? Lembrando, sentido, como eu falei, anti-horário é positivo. Então, o que nós temos aí, fazendo a somatória, nós temos o TC, que é a reação, que está no sentido anti-horário, positivo, e também nós temos no sentido anti-horário, nós temos que adotar no sentido anti-horário, né? TCB, né? Positivo, igual a 0, vamos isolar TCB na equação. Então, fica TCB é igual a menos TC. Então, determinamos o torque atuante aqui, nessa região, em função da reação aqui no apoio C. Agora, vamos fazer um corte aqui a uma distância x do ponto B, né? Agora, o intuito é o quê? Determinarmos o torque interno atuante nessa região aqui, ó, na região BA do eixo. Temos lá o esquema, né? Nós temos aqui a reação no ponto, no apoio C, nosso TC. Temos aqui o torque aplicado de 600 Nm e, novamente, nós temos o torque a ser determinado aqui, ó. Lembrando, ó, no sentido o quê? Anti-horário, certo? É o torque que vai estar atuando aqui, ó. E o x, né, a uma distância x do ponto B, o x vai estar variando de 1 metro aqui até 3 metros, né? Que o nosso eixo aqui total tem 3 metros. Então, vai de 1 a 3 metros. Agora, por que eu peguei dessa região aqui, ó? Por que eu não peguei essa região aqui que era mais fácil? Fazer o corte aqui e pegar essa região aqui do lado direito. Porque, pessoal, o intuito é deixarmos os torques internos aí a serem determinados em função da reação
lá no apoio C, né, em função de TC. Por quê? Porque a gente já determina essa reação de cara, beleza? Se a gente pegar aqui do corte para a direita, só essa região aqui onde tem o apoio A, não vai adiantar em nada, a gente vai ficar com duas incógnitas aí a serem determinadas, né? O TC e o TA. Beleza? Então o intuito justamente é esse, ó, fazer um corte aqui e pegar toda essa região que envolva aqui a reação no eixo, né? Na reação aqui no ponto C. Beleza? Então vamos fazer aqui a somatória de momento novamente. Então nós temos aqui o TC, que está no sentido anti-horário, positivo. Temos o torque aplicado de 600 Nm vezes metro, que está no sentido horário, negativo. E nós temos o torque a ser determinado, que sempre tem que estar no sentido anti-horário, positivo, como eu falei, TBA. Então, isolando o TBA na equação, o que a gente vai obter? Vai obter TBA será igual a 600 menos TC. Ok, então determinamos aí os torques em cada região do eixo em função do torque C, ou seja, em função da reação do apoio C do eixo. Ok? Então, qual é o próximo passo aqui? Então, o próximo passo é determinarmos o valor numérico, né, desses torques. Como? Aplicando um conceito lá do capítulo 5, quando a gente tem um eixo aí estaticamente indeterminado, carregado com torque, você pode aplicar uma definição aí para determinar os torques em cada região, o conceito de ângulo de torção, né? Se você estudou o capítulo 5, você sabe que existe esse conceito lá de ângulo de torção para eixos estaticamente indeterminados. Então, o ângulo de torção é o seguinte: como aqui nós temos um eixo que ele está engastado, né? Observe que ele está engastado aqui. Então, você sabe que o ângulo de torção de C em relação ao A, ou seja, o ângulo de torção de uma extremidade do eixo em relação à outra extremidade do eixo tem que ser igual a zero. Então, está aqui, ó, nosso conceito do ângulo de torção. Então, aqui é o ângulo de torção de C em relação a A, tem que ser igual a zero. E o que é o ângulo de torção? Nós sabemos que o ângulo de torção de uma extremidade em relação à outra é o ângulo de torção de C em relação a B, mais o ângulo de torção de B em relação a A. Então tá aqui. Então, se eu somar os ângulos de torção aqui em cada região, tem que ser igual a zero. Beleza? Então, qual é a fórmula do ângulo de torção? Então, nós temos aqui o ângulo de torção de C em relação a B será igual ao torque CB, ou seja, o torque atuante aqui nessa região, vezes o LCB, que é o comprimento aqui dessa região do eixo, sobre o JG, que é a rigidez à torção, né? JG é a rigidez à torção do eixo. Mas, agora olhando aqui o ângulo de torção de B em relação a A, nós temos aqui o torque atuante nessa região, que é o TBA, vezes o comprimento dessa região, que é o nosso LBA, sobre JG, isso igual a zero. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Cancelar o JG aqui no denominador, uma vez que aqui é igual a zero, né? A gente pode fazer isso. Então, fica TCB vezes LCB mais TBA vezes LBA, isso igual a zero. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Vai substituir os valores dos torques, certo? Eu sei que TCB vale quanto? Vale menos TC. E eu sei que TBA está aqui, ó, vale 600 menos TC. Então, substituindo, nós temos menos TC vezes o LCB, que vale quanto? Olha aqui, ó, o LCB vale 1 metro. Então, vezes 1, mais o TBA, que eu sei que vale 600 menos TC, está aqui entre parênteses, vezes o LBA, que vale quanto? Olhando aqui na figura, 2 metros, né? Então, vezes 2, igual-se a zero. Então, fica menos TC vezes 1, fica menos TC. Então, nós temos aqui 2 vezes menos TC, fica menos 2TC. E 2 vezes 600 fica mais
1.200, iguala-se a zero. Observe que nós temos aí uma equação de primeiro grau. Beleza? Então agora a gente vai determinar o valor de TC. Então, isolando TC na equação, o que nós vamos ter aí? Vamos obter que TC será igual a 400 newtons vezes metros. Então, nós determinamos o valor da reação aqui no apoio C do eixo. Ele vale 400 newtons metros. Agora, como que a gente vai fazer para determinar o valor aqui dos torques em cada região? Muito simples. É só substituir aqui, ó. Nós temos que o TCB é igual a menos TC e o TBA é igual a 600 menos TC. Eu sei o valor de TC. Agora é só substituir em cada equação. A gente vai determinar o que a gente precisa, que é os valores dos torques atuantes em cada região aí do eixo. Então fica TCB será igual a, portanto, a menos aqui, 400 newton vezes metros. E TBA será igual a quanto? A 600 menos o valor de TC, que é de 400 newtons vezes metro. Isso vai dar 200 newtons vezes metro. Então, nós determinamos o que a gente queria. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai comparar os valores desses torques aí, atuantes em cada região. Qual que é o maior? Obviamente, em módulo maior é esse aqui, ó. É o torque atuante aqui nessa região aqui, ó. A região CB. Então, o torque atuante aqui é que vai gerar a maior tensão, uma vez que eu sei que a seção transversal aí desse eixo é constante, né? Então, a maior tensão de cisalhamento ocorre aqui. Então, agora é só substituir na fórmula da tensão de cisalhamento, né? Então, a tensão de cisalhamento máxima é dada pelo torque máximo atuante aí no eixo, vezes o C. Aqui C é o raio da seção transversal do nosso eixo, sobre o J. O J é o momento polar de inércia aí, beleza? Então, substituindo os valores, o torque máximo nós sabemos que é 400 Nm vezes metro. Temos que converter 400 Nm vezes metro para newtons vezes milímetros. Temos que converter para milímetros, porque nós temos que trabalhar com e tudo em milímetros, uma vez que aqui foi dado o raio, aliás, foi dado o diâmetro em milímetros, né? Então, temos que trabalhar, converter tudo para uma única unidade de medida. E eu prefiro trabalhar com milímetros, como já falei aqui no canal, porque no cálculo de tensões, a resposta já vai sair em megapascal, não precisa ficar convertendo aí no final. Então, fica 1 metro eu sei que é igual a 1000 milímetros, então fica 400 newtons vezes 1000, né? Então vai ficar 400.000 newtons vezes milímetros, vezes o raio do eixo. Nós sabemos que o diâmetro é de 50 milímetros, logo o raio será igual a 25, então fica 25 milímetros, sobre o momento polar de inércia aí da seção transversal. Como a seção transversal é circular, então nós sabemos que o momento polar de inércia de uma região circular é dado pela fórmula π sobre 2 vezes o raio a quarta. Então fica π sobre 2 vezes 25 milímetros a quarta. Então, resolvendo essa conta e essa divisão, vamos obter a resposta aqui em 16,3 megapascal. Então, essa é a tensão de cisalhamento máxima atuante no eixo. Ela ocorre aqui nessa região aqui, ó, na região CB. Beleza, pessoal? Então, resolvemos aí mais um exercício aqui no canal. Muito obrigado aí para quem viu esse vídeo aqui até o final e até a próxima resolução.